Olá, boa noite, meus caros. Como vocês estão? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, colegas. Tudo certo, senhor? Tudo muito bem, Gilmar. Me ouvem bem? Me veem bem? Sim. Boa noite, professor, colegas também. Boa noite. Tá tudo certo com o seu áudio e vídeo. Certo, obrigado, Ilse. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o meu retorno. Aqui, certo. Muito bem, então hoje, dia 3 de outubro de 2023, estamos em um encontro síncrono da componente de alfabetização científica e tecnológica na educação básica. Essa componente integra o curso de Ciências da Natureza, a modalidade EAD-UAB, do campus de Uruguaiana, da Universidade Federal do Pampa, Unipam. Muito bem, minha gente. Então, prazer em recebê-los, tá? Aqui no campus de Caçapava, mesmo que virtualmente. Espero que vocês todos estejam bem, já adentrando os momentos decisórios, as tomadas de decisões no âmbito do curso, iniciando os processos de intervenções ou planejamentos para as intervenções, né? Um direcionamento bem importante, assim, com relação a essa caminhada que chega já próxima a uma etapa final, uma etapa terminal, né? Pois bem, gente, então, esse é o nosso primeiro encontro da componente de alfabetização científica e tecnológica na educação básica. Antes de passarmos às discussões mais restritas à componente propriamente dita, bom, em um primeiro momento, deixa eu fazer a chamada aqui, tá? Verificar quem está comigo. Estão comigo aqui o Antônio, a Beatriz, a Carielle, a Karine, a Charlene, a Jennifer, Gilmar, Ilse, Laurici, a Maiara, a Mirelle, o Natanael, a Rosana e a Sandra. Esses são os nomes que aparecem aqui no meu sistema. Bem, gente, então eu ia mencionar, antes de nós entrarmos em algumas discussões restritas ao campo da componente propriamente dita, alguma questão, alguma pergunta, alguma reflexão mais geral, mais ampla, tendo em vista que faz um bom tempinho que nós não conversamos, que nós não nos vemos, tá? Então fiquem à vontade. Muito bem, todos tranquilos, todos serenos, isso é muito bom. Bem, gente, então nesse primeiro momento, vocês devem ter estranhado, deve ter causado um pouco de estranhamento, a própria componente, né? A própria componente, tendo em vista que vocês me viam em momentos assim mais voltados para as questões de objetos de conhecimento no âmbito da química. Nós falávamos sobre compostos orgânicos, falávamos sobre estequiometria, sobre cinética, sobre termoquímica, e a partir de agora vamos falar sobre questões um pouco mais abertas, um pouco mais amplas, não específicas ao campo da química, mas tratando da ciência de um modo mais geral, de um modo mais amplo, certo? De um modo mais sistêmico, vamos usar esse termo aqui, tendo em vista esse ser o propósito da componente de ciências, de alfabetização científica e tecnológica na educação básica. É uma componente mais teórica, especificamente é uma componente teórica, que me permite tecer algumas reflexões mais abertas, não apenas com relação a exemplificações de objetos de conhecimento científicos no âmbito da química, mas sobre reflexões de maior volume, de maior vulto, com relação à própria natureza da ciência, a justificativa da ciência, sua abrangência, e outros elementos que eu perceba como importantes para uma concepção de um professor capaz de desenvolver uma ciência com impacto social. Nós precisamos entender que, muito além de professores de conteúdos de química, de conteúdos de física, de conteúdos de biologia, vocês serão professores de ciências. E nós precisamos, cada vez mais e melhor, caracterizarmos a ciência em sala de aula, tendo em vista as suas relações com os mundos individuais de cada sujeito, com os contextos diferenciados de cada sujeito. Cabe uma exemplificação no começo desse processo, que nós ainda estamos permeando uma sociedade na qual nós precisamos gastar muita energia conscientizando as pessoas da importância da vacina.
cabe uma reflexão muito sincera de que alguma coisa não está funcionando bem no âmbito do trabalho científico na sala de aula, tendo em vista que muitas vezes acontecem concepções onde a ciência parece algo isolado, preso à sala de aula, preso aos conteúdos trabalhados em sala de aula, e a ciência do mundo real, às vezes, é vista como outra coisa. Certo? Ilse, pode ficar à vontade. Travando bastante, Ilse. Acabei postando ali que está travando bastante, não sei se os colegas também, ou se sou eu, de repente, daí eu saio e retorno, que é o meu. Aqui não está travando, aqui tá bom? Ótimo. As confirmações ali, de repente você sai e entra de novo, Ilse. Certo? Mas eu já adianto para vocês que eu estou aqui no campus e às vezes a internet aqui nos complica um pouquinho, tá? Então qualquer questão assim com relação a isso, vocês me avisem, por gentileza. Certo, gente? Mas então, retomando, essa é a nossa proposta com relação a essa componente especificamente. Uma componente teórica, uma componente permeada por leituras, permeada por reflexões, onde eu vou reiterar aquilo que já foi dito. Nós precisamos ter atenção não somente a conteúdos de ciências, mas também a concepções mais amplas para caracterizarmos uma ciência passível de qualidade, passível de contribuição às tomadas de decisões dos sujeitos numa sociedade cada vez mais dependente dos conhecimentos sobre ciência e tecnologia. Muito bem, gente, então deixe-me iniciar com um compartilhamento com vocês, tá? Tendo em vista alguns slides que eu preparei para nós organizarmos nossa pauta, nossa discussão. Então, deixa eu iniciar o compartilhamento. A questão, nós estamos aqui lembrando não para uma palestra, não para um seminário, mas para uma aula, certo? Sendo assim, gente, fiquem plenamente à vontade para intervenções, para reflexões, para argumentos que vocês queiram trazer, plenamente à vontade, certo? A nossa proposta aqui não é monopolizar esse espaço, esse tempo, mas que eu consiga provocá-los e provocá-las com relação a algumas concepções, algumas reflexões que talvez desloquem um pouco vocês dessas posições de equilíbrio, que normalmente nós nos colocamos quando nós estamos iniciando um estudo a nível de apropriações de temáticas científicas. Deixa eu me ajustar, então, aqui, para que eu consiga vê-los enquanto eu discuto com vocês. Tá? Só confirme para mim, por favor, se vocês estão visualizando o meu conjunto de slides. Está na tela de vocês. Como é que está? Como é que está chegando aí para vocês? Tudo bem. Está aparecendo na tela de vocês o primeiro slide, né? Isso? Sim. Tá ótimo, tá ótimo. Estou ajustando aqui para que eu consiga ver vocês enquanto nós fizemos essa discussão. Gente, então essa é a nossa proposta desse encontro. Basicamente, a nossa componente de alfabetização científica e tecnológica da educação básica, ela está dividida em 4 teses. E vocês já devem ter acompanhado isso via Moodle. Espero que já estejam acompanhando isso via Moodle. 4 teses que são 4 princípios, 4 subsídios distintos que nos remetem a algumas reflexões importantes quanto à AC, a alfabetização científica. São essas teses de Chasseau, de Euler, de Ciceron e de Fourier, onde a primeira parte da componente, esse primeiro módulo, vamos chamar assim, está vinculado a 2 dessas teses, as 2 primeiras teses. Mas, no primeiro momento, nós precisamos encontrar alguns argumentos importantes para nos dar um panorama mais amplo, mais sistêmico, com relação às discussões que vocês já estão se deparando e continuarão se deparando ao longo dessa componente aqui. Bem, então esse é o nosso slide de abertura dessa temática, onde nesse slide vocês estão vendo uma série de logos. Esses logos não estão aqui aleatoriamente para enfeitar os slides, mas são importantes, como a Unipampa, como o CNPq, a CAPES, Agências de Fomento Nacionais, o símbolo aqui do curso de Ciências Exatas, que é o curso presencial, que eu desenvolvo aqui no campus de Caçapava do Sul, aqui na Unipampa.
onde essa abordagem é integrante também da ementa desse conteúdo, desse curso. Aqui o logo do curso de vocês, Ciências da Natureza Uruguaiana. Aqui nós temos o logo do mestrado profissional em ensino de ciências, onde nós desenvolvemos algumas orientações, algumas aulas, e esse tema certamente é um tema tangente ao nosso programa de mestrado. O símbolo, o logo é a Via da Unipampa. O PIBID é um programa de iniciação de bolsas, um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, um programa que eu coordeno aqui no campus, onde nós temos 16 bolsistas que refletem, que estão inseridos nos contextos da educação, nos contextos das escolas aqui da região, e integram o curso de Ciências Exatas aqui na universidade. Bem como o logo da UAB, nossa parceira com relação ao curso em questão, e, por fim, aqui o logo do grupo de pesquisa que eu lidero, tendo em vista alguns professores, alguns pesquisadores, alguns discentes, alguns bolsistas integrados, tanto aqui na Universidade Federal do Pampa, como em outras universidades públicas e privadas ao longo do país. Sendo assim, nós vamos buscar algumas discussões permissivas a que nós possamos, assim, argumentar, refletir, considerar, eventualmente nos aproximar de algumas bases teóricas que nos permitam reflexões mais amplas, mais sofisticadas, com relação à própria concepção sobre ciência. Esse é o nosso foco de discussão. Eu pretendo que vocês concluam a componente de alfabetização científica com um olhar diferenciado sobre o que é ciência, sobre o que justifica a ciência, sobre o que valida a ciência, sobre o que abrange a ciência e o conhecimento científico dessa área de conhecimento derivado. E certamente que nós possamos, a partir dessas leituras, levar uma ciência, trabalhar uma ciência em sala de aula sob uma perspectiva contemporânea. Lembrando que, conforme eu já mencionei para vocês, muito além de professores de conteúdos de ciências, nós somos sujeitos que desenvolvem, junto aos nossos alunos, uma imagem sobre ciência. Até há um autor português chamado Cachapuz, Antônio Cachapuz, que tem uma obra muito importante, muito interessante, chamada A Necessária Revolução no Ensino de Ciências, e nessa obra ele aborda uma teorização sobre que nós, professores de ciências, de química, de física, de matemática, de biologia na educação básica, nós levamos muito mais do que conteúdos, nós levamos aos nossos alunos uma imagem sobre ciência. E essa imagem, muitas vezes, ela é levada de modo subjetivo. O professor, sem se dar conta, ele discute com seus alunos, ele trata com seus alunos sobre uma ciência a partir daquela concepção que ele aprendeu, a partir daquela percepção que ele desenvolveu ao longo da sua trajetória. E muitas vezes essa percepção, ela não é condizente com um conhecimento científico capaz de impactar a sociedade, capaz de levar a ciência para o dia a dia das pessoas. Ou seja, muitas vezes essa ciência está muito voltada a verdades, a determinações, a determinismos, a movimentos comprobatórios, onde se deixa de perceber o quão importante está o conhecimento científico para auxiliar as pessoas na sua tomada de decisão, auxiliar as pessoas com relação aos seus movimentos cotidianos, aos seus movimentos diários. E eu volto a endossar aquilo que eu coloquei para vocês no começo desse nosso encontro. Nós passamos ainda estamos passando, na verdade, por uma fase humana muito complicada, e nós percebemos que ainda há carências muito significativas com relação ao conhecimento científico e com relação às interfaces entre a ciência da sala de aula e a ciência do mundo real. As pessoas, muitas vezes, os alunos da educação básica, muitas vezes, tomam a ciência de sala de aula como algo restrito, como algo fechado, como algo pontual. E não conseguem relacionar, não conseguem criar, não conseguem entender as relações entre a ciência da sala de aula e a ciência do dia a dia, a ciência do seu próprio contexto. Não percebendo essa ciência como uma só, não percebendo essa ciência como algo que deve contribuir para que esse aluno se sinta cada vez mais pertencente a um mundo dependente da ciência, dependente da tecnologia. Então, são discussões que nós permearemos aqui nessa noite, que a componente já está trazendo e continuará trazendo para vocês ao longo desse semestre.
Dito isso, nós vamos fazer algumas discussões aqui, não restritas ao campo metodológico. Ou seja, nessa perspectiva, isso vale aqui para uma caminhada que já inicia com relação às integrações de todos vocês com relação aos ambientes da sala de aula. Vocês logo estarão desenvolvendo TCCs, aplicando trabalho de conclusão de curso, desenvolvendo ações de estágio. Ou seja, logo vocês estarão imersos, estarão inseridos no contexto, no ambiente da sala de aula, no contexto dos campos educacionais. E esse campo metodológico é o que normalmente aparece como primeiro elemento de reflexão, como primeira preocupação do professor em início de carreira. Ou seja, esse professor vai pensar em estratégias de ensino, que podem ser experimentação, que podem ser resolução de problemas, que podem ser mapas conceituais, dentre outras. Entretanto, uma discussão fundamentada, ela é necessária anteriormente a qualquer metodologia, a qualquer intervenção. E essas discussões, elas são do domínio teórico, elas são do domínio das concepções, dos entendimentos sobre a ciência. Se eu preciso levar uma imagem sobre ciência na minha educação básica, a partir de uma ciência contemporânea, a partir de uma epistemologia permissiva a que a ciência seja levada aos ambientes naturais, essa concepção, ela precisa ser desenvolvida pelo próprio docente. E aí, muitas vezes, nós percebemos uma falha muito significativa nas formações de professores, onde os professores estão atuando como professores de ciência sem uma compreensão sofisticada sobre o próprio conceito envolvendo a ciência. Ou seja, em outros termos, o professor vai à sala de aula, dá aulas, ministra aulas sobre química, sobre física, sobre outras áreas de conhecimento no âmbito das ciências, mas não desenvolveu uma concepção madura sobre o que é a ciência, o que engloba a ciência, do que trata a ciência, o que define, caracteriza, justifica o conhecimento científico. Então, são discussões que vão muito além do campo metodológico, mas permeiam elementos adjacentes a esse campo metodológico. Lembrando que um professor de ciências, um professor de química na educação básica, ele deve ter reflexões, e a partir dessas reflexões é que as suas aulas de ciência serão cada vez mais e melhor desenvolvidas, tendo em vista algumas questões que se deseja, dentre elas que a ciência reflita em posicionamentos sociais. Nesse sentido, nós vamos buscar preocupações com objetivos educacionais. Quais são os meus propósitos ao ensinar ciências? Por que eu estou buscando ensinar ciências? Eu quero que os meus alunos desenvolvam aprendizagens em ciências. Para quê? Com quais propósitos? Que utilidade, que usos eu pretendo que esse aluno seja capaz de dar aquilo que é trabalhado em ciência? Nessa perspectiva, nós temos uma reflexão que vai dos métodos às metas. Dois autores espanhóis, chamados Sacristán e Gomes, eles têm um aprofundamento teórico muito interessante com relação a esses dois termos, que aparecem assemelhados, mas não são. De acordo com esses dois autores, na maioria das vezes, os professores em ciências, na educação básica, estão preocupados, estão atentos aos métodos de ensino. E aí entram, a partir dos métodos, as metodologias, conforme eu já mencionei para vocês. Metodologias como temas geradores, metodologias como gamificação, metodologias como ensino investigativo, dentre outras que podemos ser mencionadas aqui. Essas são metodologias. E, especificamente, os objetos de trabalho, a partir dessas metodologias, são métodos. E essas discussões, muitas vezes, elas não permeiam a questão das metas, ou seja, dos propósitos de ensino. E aí já vem uma reflexão muito interessante com relação ao que eu estou trazendo para vocês aqui para endossar esse slide. Eu estou desenvolvendo aulas de ciências, aulas de química, aulas de física, mas com que propósito? Com que objetivo? Num primeiro momento, que os alunos desenvolvam aprendizagem sobre ciências. Mas, ainda assim, aprendizagem sobre ciência, com que propósito? Com que intenção? Com que intencionalidade? Buscando, então, responder essas perguntas, ou problematizar acerca dessa temática, eu vou apresentar para vocês aqui alguns livros, alguns artigos de autores de fundamentações teóricas que nos permitirão levantar algumas questões, algumas
algumas reflexões que possivelmente, para alguns de vocês, serão reflexões novas, reflexões um pouco distantes, um pouco distintas daquilo que vocês já tiveram ao longo do curso. Entrando, então, na perspectiva de Chasson, mas ainda não na sua tese sobre a ficção científica, eu gosto de iniciar essa nossa reflexão sobre uma abordagem do Chasson com relação às possibilidades que nós temos para compreender, para olhar e para compreendermos o mundo natural. Então, Chasson tem uma analogia com óculos. De acordo com esse autor, nós temos 6 óculos que nós poderíamos utilizar para ler o nosso universo, para compreender nossa própria vida, nossa própria realidade, nossa própria sociedade, em suas várias nuances, política, econômica, familiar, profissional, acadêmica, enfim. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar o óculos do senso comum, ou seja, trivialmente tomarmos decisões, conversarmos com as pessoas e procedermos tal qual os regramentos, ou podemos dizer quase que nenhum regramento de senso comum. Ou podemos utilizar o pensamento mágico, podemos também utilizar os saberes primitivos, aqueles saberes dos nossos antepassados, aquela forma pela qual a minha avó, a minha bisavó compreendia a natureza, compreendia a vida, compreendia as coisas. Poderíamos também utilizar de mitos, de religiões. Eu posso utilizar de uma religião para tomar as minhas decisões no meu dia a dia, mas com óculos, digamos, mais consistentes para nos adaptar e nos levar a uma condição de vida adequada a um universo absolutamente dependente de ciência e tecnologia, é o óculos da ciência. E é esse óculos que nós iremos utilizar daqui para frente para trabalharmos as discussões que permearão essa nossa noite. Eu espero também que esse óculos aqui seja o óculos único a ser utilizado quando um professor entra numa sala de aula destinado, objetivando a desenvolver aulas com relação à ciência. Então, em outros momentos da nossa vida, até se poderia ser permissível de uso de outros óculos, mas nos ambientes acadêmicos, nos ambientes formais de ensino, nós precisamos utilizar exclusivamente do óculos de ciência para dar aulas, para ministrar aulas sobre ciência. E muitas vezes nós percebemos que isso não acontece. Certo? O professor, ele utiliza, conforme eu já disse mais de uma vez aqui, de conteúdos de ciência, imaginando ingenuamente que toda a ciência é permeada por esses conteúdos. E eu posso desenvolver aulas sofisticadas de ciência a partir daqueles conteúdos. Não, eu não posso. Nós precisamos, antes daqueles conteúdos, desenvolvermos uma concepção sobre ciência que nos permita a refletir em sala de aula sobre o impacto social daqueles conteúdos, sobre o que nos é possível a nível de posicionamento social, utilizarmos dos fundamentos científicos, as tomadas de decisões, a ciência como não neutra, a ciência como não comprobatória, a ciência como uma percepção de um sujeito que possa ser desenvolvida em seus elementos críticos, em seus elementos reflexivos, em seus elementos de tomadas de decisões sofisticadas. Então, esse é o óculos que nós utilizaremos aqui para frente e a gente já vem utilizando no decorrer desse curso. Muito bem. Num primeiro momento, então, cabe uma reflexão importante sobre o que é ciência, afinal. E esse já é o título de um dos primeiros livros que eu vou indicar aqui para vocês, do Chalmers. Ou seja, nós vamos perceber que a própria definição sobre ciência não é algo trivial, não é algo corriqueiro. Tanto é que o Chalmers, o Alan Chalmers, ele escreve um livro inteiro tentando caracterizar, tentando tecer argumentos, buscando essa definição sobre o que é ciência. Então, essa é uma questão, assim, bastante importante. E uma questão, assim, quase que assustadora, para usar um termo, assim, mais impactante, eu sou professor aqui no campus de História e Epistemologia da Ciência, tanto na graduação como na pós-graduação. E a gente percebe, nessas questões de história, de epistemologia da ciência, ou seja, quando nós fazemos perguntas mais sofisticadas para os nossos alunos, sobre, por exemplo, o que é ciência,
A ciência prova as coisas, a ciência determina as coisas, a ciência trata sobre verdades, a ciência é construída por seres humanos ou a ciência é apropriada a partir de elementos naturais. Quando nós fizemos esse tipo de pergunta para professores de ciências que atuam há 10 anos, 20 anos em sala de aula, nós percebemos como respostas elementos muito similares às respostas do senso comum. Ou seja, assustadoramente nós percebemos que esses professores desenvolvem uma ciência sem um entendimento sofisticado sobre o que é a ciência, sobre o que é a ciência efetivamente, sobre o que sustenta a natureza do conhecimento científico. Então é como se nós estivéssemos diante de um cenário onde a compreensão sobre ciência aprofundada de um gerente de supermercado ou de um idealizador de uma stand-up ou de uma secretária de um consultório odontológico fosse a mesma de professores de ciências que estão desenvolvendo a ciência há bastante tempo em sala de aula. Ou seja, há um descompasso, alguma coisa não está bem. Se eu estou desenvolvendo ciência em sala de aula, se eu estou dando aula sobre ciência, eu tenho que assumir a posição também de cientista, ou seja, um sujeito que trabalha a ciência em sua divulgação, em suas reflexões, em seus detalhamentos, em suas classificações, ele está desenvolvendo também atributos de um cientista. E é inadmissível que um cientista não conheça com profundidade objeto do seu próprio conhecimento, objeto da sua própria formação. Entretanto, é o que nós percebemos. Então, nós vamos buscar nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, que todo o curso de formação de professores, principalmente em formação inicial, trate desses elementos, tendo em vista a sua importância a levarmos à sala de aula uma ciência que efetivamente torne-se importante ao dia a dia das pessoas, o que a gente percebe que muitas vezes não acontece. Muito bem, nessa perspectiva, nós vamos buscar aqui algumas contextualizações em ciências, tá? Trazendo alguns elementos com relação ao que é a ciência. E nós vamos buscar, em algumas obras, em alguns autores, os seus posicionamentos, os seus princípios sobre o que caracteriza a ciência. Então, nossa intenção é respondermos a essa pergunta. O que é a ciência, afinal? Para respondermos a essa pergunta, eu vou dar uma resposta pronta, acabada, definitiva para vocês? Obviamente que não. Porque a ciência, e eu já adianto, talvez o nosso principal posicionamento nesta noite, a ciência não trata de conhecimentos acabados, a ciência não trata de conhecimentos definitivos, a ciência não trata sobre verdades. A ciência trata sobre reflexões fundamentadas, criticadas, profundamente refletidas, mas a ciência trata de percepções que refletem um momento histórico, que refletem um momento de conhecimento humano. Sendo assim, nós vamos buscar em alguns autores resposta àquela pergunta: o que é ciência, afinal? O primeiro deles é Popper. E aqui já estou indicando um outro livro a vocês, Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. Para esse sujeito, para esse autor, para esse epistemólogo da ciência, talvez o primeiro epistemólogo moderno, contemporâneo sobre das ciências, a ciência trata sobre conhecimentos falseáveis. Olha só a ousadia que esse autor demonstra ao defender a ciência como permeada por conhecimentos falseáveis. Quantos de vocês, possivelmente, já não escutou, já não ouviu, de repente até já não defendeu alguns argumentos do tipo: isso não pode ser discutido porque isso é provado cientificamente. Isso não se discute, porque é provado cientificamente que é assim. Pois muito bem, gente. Se algo é provado e não está passível de ser refletido, de ser discutido, esse algo não é científico. Esse algo pertence a qualquer outra esfera do conhecimento, mas menos à esfera da ciência. Porque a ciência não trata daquilo que é provado. A ciência não trata daquilo que é definitivo, daquilo que é comprovado. Se você faz uma abordagem, por exemplo, e essa abordagem não está sujeita à reflexão, a um outro posicionamento, essa abordagem ela está no mundo da religião, por exemplo.
Quando eu faço uma abordagem no mundo da religião, sob o óculos da religião, lá utilizando a ideia do Chasson, essa abordagem que eu faço, ela não está suscetível a um questionamento. Então, isso é uma definição, eu acredito em alguma coisa, e isso aqui é assim, pronto. Esse domínio é o domínio religioso, por exemplo, mas não é domínio científico. A ciência não tem nenhum compromisso com provar as coisas. E quem demarca esse posicionamento é, ou seja, para Popper, tudo aquilo que é posto à prova e que um dia será falseável, mostrar-se-á como não verdadeiro, esse conhecimento é científico. Professor, tá sem som. Ok, valeu. Estou de volta, certo? Conexão caiu, espero que seja a primeira vez e única nesta noite. Só confirme para mim, por gentileza, deixa eu só verificar se a gravação continua, tá perfeito. Só confirme para mim, por favor. Vamos ver quem estava prestando atenção na aula, onde que eu parei nas minhas reflexões, por favor. Depois dos conhecimentos falseáveis. Isso. Se não for um conhecimento que não possa ser, que quando diz que ele é comprovado, então ele, para Popper, então não é ciência. Depois da parte ali, o senhor deu exemplo nos religiosos ali no segundo Chasson. Caiu de novo, né? Eu não estou mais ouvindo. Caiu para mim também. Tá ótimo, a gente retornando aqui, ou ao menos tentando retomar, reconectar. Só confirmando para mim se vocês estão ouvindo, me vendo. Sim. Tá certo. Nós estamos com instabilidade bem significativa aqui no campus. Realmente bem complicado. Enfim. A gravação continua. Tá? Vocês já confirmaram para mim até onde vocês ouviram. Deixe-me aqui iniciar o compartilhamento de novo. Espero que estabilize-se. Aqui, deixe-me só ajustar, de modo que eu consigo perceber vocês e, eventualmente, também, caso caia o meu sistema de novo. Perfeito. Falávamos, então, sobre Karl Popper,
tendo em vista esse sujeito trazer alguns elementos que caracterizam a ciência como um grupo de conhecimento, um grupo de elementos falseáveis. E percebo que falseável não significa falso, necessariamente, mas falseável significa posto à prova, significa cabível de verificações, de análises, de refinamentos. Então, tudo aquilo que é apontado como definitivo, aquilo que é apontado como irrefutavelmente verdadeiro, nós temos como algo que possa ser caracterizado como científico. E aquilo que não é passível de posto à prova, de ser posto à prova, é algo que não é científico. Então, voltando para aquele exemplo que eu dei para vocês no começo, se uma discussão é terminada, como, por exemplo, isso é cientificamente comprovado, então isso não pode ser questionado, essa discussão ela não é travada por sujeitos que compreendem o que é ciência, o que é o conhecimento científico. Isso abre um campo muito interessante para nós por dois vieses. No primeiro momento, é que nos leva ao entendimento de que a ciência trabalha não com verdades, mas trabalha com o melhor entendimento que nós temos neste momento sobre um determinado objeto de conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, nos abre também um viés muito interessante quanto a levar os sujeitos a entendimentos próprios, entendimentos à luz das suas próprias luzes, tá? Vamos chamar assim, de entendimentos idiosincráticos que levem os sujeitos à possibilidade de reflexões, a conhecimentos diferenciados sobre aquilo que é discutido. Então, essa é uma abordagem muito interessante a ser desenvolvida nos cenários educacionais sobre ciência. Ou seja, refletir uma discussão que leve os sujeitos a tomar posições, a tomar posicionamento sobre aquilo que é tratado. Então, nós temos uma primeira possível definição sobre o que é ciência à luz de Karl Popper. Para Thomas Kuhn, aqui no seu livro, no seu famoso livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, nós temos a ciência como uma construção histórica, uma construção humana, uma construção sociológica, um envolvimento humano numa tentativa de representar, num primeiro momento, numa tentativa de entender e, logo então, representar um determinado objeto de conhecimento. Mas a construção é humana. E essa construção humana, ela tem raízes históricas, ou seja, numa determinada época, os sujeitos têm entendimentos diferenciados sobre objetos de conhecimento. E isso precisa ser assim, porque faz parte desses marcos temporais a riqueza, a sofisticação, até de instrumentos, mas também de ideias, pelos quais os sujeitos poderão entender, poderão representar determinados entendimentos. Eu não estou ouvindo de novo, vocês estão? Não, travou de novo aqui. Porque como a minha internet está super instável, eu nunca sei quando é a minha e quando é a do professor. Olá, pessoal, retornando pela 15ª vez a essa sala virtual. Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Sim. Muito bem. Gente, nós vamos ter que combinar assim, ó. Caso nós tenhamos mais um problema, vamos já deixar combinado assim, tá? Não temos como seguir com uma discussão assim que
que nos leve a reflexões mais aprofundadas, caso nós tenhamos tantos problemas de interrupção aqui. Caso nós tenhamos mais uma interrupção, tá? Caso eu tenha de novo uma instabilidade aqui no sistema, a gente vai ter que remarcar, tá bem? Já vamos deixar previamente agendado aqui, tá? Deixar previamente tratado como é que estão os dias de vocês aí, os dias da semana. Sendo que a minha proposta seria para a semana que vem. Para a próxima, deixa eu ver aqui. Vai ser pela semana que vem. Compromissos à noite, compromissos acadêmicos. Semana que vem nós temos só na terça agendado. Os outros dias não tem. Tá perfeito, tá Não perfeito. tem quarta também, Ilse? Eu me lembro de ter na outra quarta, mas não é que a Caroline. Quarta eu não tenho nada. Eu não tenho na minha agenda de quarta. Pois é, seria justamente na próxima quarta que eu iria sugerir, no dia 11 de outubro, da véspera de feriado. Nós temos dia 10, que são com a professora Eliade, e daí bioinorgânica dia 17. Essa é a Carielle? Não foi a Carielle que falou, né? Ah, não, fui eu, Ilse, Maiara. Mas pode ser sim, Maiara. eu acho que não tem mesmo nada dia 11. Eu não tenho na minha agenda, só que eu me passei mesmo. Tá bem, beleza, beleza. Então Ou vamos se for deixar... alguma que eu não faço, né? Porque tem, acho que 2 que eu não estou fazendo esse semestre. Não, mas tem uma da professora Helena mesmo que não ficou para esse semestre. Mas não tem nada. Tá, perfeito. Muito bem, aqui a Beatriz está trazendo no chat que quarta-feira tem aula presencial. O que se refere? Aula presencial onde? Em relação a quê? Boa noite. No quesito tem eu e, se não me engano, na sala mais umas 2 pessoas que a gente não faz parte do curso EAD, a gente está fazendo como optativa. A gente é do curso presencial de Ciências da Natureza. Uhum. Então, normalmente às quartas a gente tem aula presencial, a gente está no final, por isso que a gente está fazendo. Tá, beleza. Beatriz, então nós vamos combinar o seguinte, não há nenhum problema de você assistir a aula via gravação? Não, sem problemas algum. Tá, pode ser assim, porque eu tô com bastante dificuldade com relação às noites. As noites é o meu período mais conturbado. Uhum. E a única disponibilidade que eu tenho para a semana que vem, eu gostaria que essa aula acontecesse previamente, a primeira atividade avaliativa seria na quarta-feira, do dia 11, tendo em vista também o feriado da próxima semana, né? Pode ser assim, Beatriz? Sem problema? Sem problema. Tá bem. Então, essa é a nossa combinação, gente. Caso temos mais uma queda de sinal aqui, nós retornaremos no dia 11, tá? No dia 11... Oi, me ouvem? Tá no dia 11 de Sim, outubro. Tá bem. 11 de outubro daí. Isso, 11 de outubro, 19 horas, tá? Aqui vamos voltar, fazer uma outra tentativa, uma nova e última tentativa aqui. Caso eu retorne, então, a gente vai dar por encerrada essa nossa aula desta noite. Vamos aqui, então. E daí eu vou tentar outro ambiente para dar aula, sem nenhuma dúvida. Bom, deixe-me aqui recomeçar o compartilhamento. Ajustando aqui. Muito bem. Feito isto, nós temos aqui a proposta de Thomas Kuhn, onde ele busca caracterizar a ciência como uma construção histórica, conforme eu disse a vocês, bem permeada pelo momento, pelos recursos tecnológicos e pelas ideias, pelas concepções de mundo numa determinada população em uma determinada época histórica. Então, o exemplo que eu estava dando para vocês sobre a fotossíntese, certo? Um objeto de conhecimento multidisciplinar, vamos pensar assim, pelo qual um sujeito, na verdade, um cloroplasto de um sujeito vivo, vocês estão vendo? Está tudo bem para vocês aí? Sim. Certo. Então, esse cloroplasto utiliza do gás carbônico, utiliza de água, catalisa esse processo por luz
e produz oxigênio e glicose. Então, esse é o processo da fotossíntese, conforme ele é tratado nos ambientes educacionais da educação básica. Nós podemos representar, equacionar esse processo da fotossíntese utilizando equações químicas, onde você vai pegar lá CO2 mais H2O, resultante em C6H12O6 mais O2, ajustar a equação, e você tem aí o processo da fotossíntese. Muito bem. Esse é o ambiente real onde a fotossíntese acontece. É por meio dessa equação que a fotossíntese acontece realmente lá no cloroplasto da planta? Obviamente que não, gente. Essa é uma representação que nós temos a partir do nosso entendimento desse processo. E essa representação, ela é bastante permeada sobre o momento histórico com o qual a gente se depara. Tá? Então, isso significa que daqui 100 anos, certamente a fotossíntese terá um refinamento de entendimento que nos leve a uma representação mais sofisticada, mais fidedigna à realidade. Então, essa é a proposta de Thomas Kuhn, quando Thomas Kuhn atrela o conhecimento científico às questões anacrônicas, às questões próprias de um determinado tempo. Isso significa que a ciência, na visão de Thomas Kuhn, ela é uma construção humana. Então, nós temos ali um modo de entender a natureza e não de descobrir as coisas conforme elas acontecem. Outro exemplo, vamos pegar lá na lei da gravitação universal de Isaac Newton. Então, Isaac Newton propõe lá, no século XVI, no século XVII, melhor dizendo, que a gravidade é uma força diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao produto da distância entre elas, multiplicada por uma constante gravitacional. Muito bem. Então, esse é o entendimento para a gravitação universal de Isaac Newton. Então, Isaac Newton ele busca representar o seu entendimento sobre a gravitação universal. Isso significa que isso era dado, que isso estava, digamos, prestes a ser descoberto. Ou seja, a ciência, ela reflete algo que sempre existiu e um sujeito, como Isaac Newton, vai lá, descobre e escancara. Bom, aqui está a representação da lei da gravitação universal. Obviamente não. Newton tem um entendimento, a partir de uma série de observações, de uma série de reflexões, de uma série de aparatos matemáticos criados por ele mesmo, ele tem um entendimento bastante refinado sobre a lei da gravitação universal, sobre o que é esse fenômeno da gravitação universal. Mas esse entendimento, ele é construído, ele é desenvolvido, ou seja, a ciência não é dada, a ciência não está pronta. A ciência não existe em determinados locais, em determinados espaços-tempo, onde um sujeito vai lá, faz uma descoberta e apresenta a ciência como algo que sempre existiu, apenas latente de ser descoberto. Não, a ciência, em qualquer objeto que se apresente, em qualquer exemplificação que você construa, ela é fruto de um desenvolvimento humano. E Thomas Kuhn ele apresenta bem essa percepção. Outra abordagem aqui, que difere das anteriores, é a abordagem de Carl Sagan. Carl Sagan, um físico americano, trata a ciência como uma forma de pensar. Então, a forma de pensar, onde você está buscando evidências, onde você está buscando aprofundamentos, onde você não está suscetível a uma opinião de senso comum, a algo que você escutou, mas que você está buscando uma fundamentação para aquilo que está sendo discutido. Então, se você tem essa forma de pensar, de não acreditar nas coisas, mas de buscar desenvolver um entendimento, você pode caracterizar a ciência como esse tipo de atributo, esse tipo de intencionalidade. Carl Sagan aqui, para eu não deixar passar essa abordagem, esse aqui é o livro, talvez o mais famoso dele aqui no Brasil, Cosmos, mas o livro, na verdade, ele emerge, na verdade, de um conjunto de capítulos, de episódios que estão disponíveis no YouTube, estão disponíveis, já passaram em TV aberta, inclusive, chamado Cosmos, chamado com esse mesmo nome. Cosmos, se você botar lá no YouTube, é uma série de 13 episódios, cada um desses episódios em torno de 1 hora, onde, sem nenhuma dúvida, o assistir a esses episódios de modo atento, de modo reflexivo, você reconstrói a tua percepção sobre o universo, a tua percepção sobre ciência. Então, eu recomendo fortemente, tá? Que vocês busquem lá os vídeos
da série Cosmos, que, como eu disse, passou na televisão aberta lá na década de 90 e ainda hoje é absolutamente atualizado, tendo em vista as relações que o Carl Sagan consegue fazer com relação à matemática, física, biologia, geografia, história, filosofia e outras áreas de conhecimento. Outro autor que se atreve a caracterizar, a definir, a conceituar a ciência é Prigogine, Ilya Prigogine. Prigogine, então, ele vai apresentar a ciência como um diálogo com a natureza e apresentando elementos muito fortes com relação às indeterminações científicas. Então, essa é, digamos, o melhor modo de definir a ciência à luz da teoria de Prigogine. Um diálogo estabelecido com a natureza, um entendimento mais sofisticado, um modo de representar aquilo que nos chega, aquilo que nos é percebido. Isso poderia ser entendido como a caracterização do conhecimento científico. O próprio autor daquele livro que eu mostrei para vocês ali no começo desse conjunto de slides, o que é ciência final, o Chalmers, ele tem também uma definição. Ao longo das suas 200 e tantas páginas do seu livro, ele tem uma definição do que é ciência para ele. Trata-se de uma linguagem construída pelos homens para explicar o mundo. Então, nós iremos construir uma linguagem, às vezes sob o domínio da matemática, sob o domínio da física, sob o domínio da astronomia, sob o domínio da química, mas a nossa intenção é a construção de um instrumento, que ele chama como linguagem, um instrumento intelectual, que ele chama como linguagem, para entendermos e, a partir disso, explicarmos o nosso próprio mundo, a nossa própria relação sistêmica com ele. E, por fim, nós temos aqui, por quase fim, nós temos aqui um autor, prêmio Nobel em Química, autor de O Mesmo e o Não Mesmo, um livro muito interessante, Rudolf Hoffmann, onde esse autor defende a ciência como uma invenção social para a obtenção de conhecimento confiável. Então, aqui nós já temos um conceito, nós já temos uma ideia de invenção. Às vezes, esse conceito aqui, ele representa uma certa artificialidade com relação ao conhecimento científico, mas não. A própria ciência, as teorias, a matemática, o modo pelo qual nós buscamos representar os próprios objetos de conhecimento que permeiem esse curso, eles são inventados, eles são criados, eles são teorizados. Uma teoria que é apresentada ali no campo da química, por exemplo, a teoria de acidez de Lewis para caracterizar o que é um ácido orgânico, é uma teoria que não é dada, é uma teoria que não está, digamos, impregnada na natureza, que não foi lá desenterrada de um local, é uma teoria que foi inventada, é uma teoria que foi criada. Isso nos remete a uma certa, digamos, uma certa fragilidade argumentativa? Não. Porque essa teoria, essa criação, essa invenção, ela é permeada pelo melhor entendimento que nós temos sobre determinado objeto. Então, essa invenção, ela é uma invenção social, porque ela deve convencer a um grupo de pesquisadores, ela deve convencer a um grupo de pesquisadores sobre aquele assunto, mas ela está permeada de conhecimento confiável. Então, essa invenção é a melhor leitura que nós temos sobre um determinado objeto de conhecimento envolvendo qualquer área da ciência. Certo? Então, cabe frisar que essa teoria, ela não é verdadeira, ela não é definitiva. Mas o fato de não ser verdadeira e não ser definitiva, não significa que ela é superficial, não significa que ela não é válida, muito pelo contrário. Ela é uma teoria que, por conta do seu regramento, por conta dos seus métodos para a construção teórica dessa própria teoria, é a melhor representatividade de conhecimento que nós podemos ter neste momento histórico sobre um determinado objeto. E, por fim, agora sim, Fourier, que vai ser o autor da 4ª tese em alfabetização científica, que fechará esse curso, apresenta a ciência como uma tecnologia intelectual. Ou seja, Fourier, ele refina um pouco o entendimento de Carl Sagan com relação à ciência e apresenta a ciência não apenas como uma forma de pensar, mas como um conjunto de elementos intelectuais que são utilizados no refino de um pensamento sobre um determinado objeto. Isso significa que o modo pelo qual
eu reflito, o modo pelo qual eu sistematizo, o modo pelo qual eu busco fomentar um entendimento sobre o objeto de conhecimento, é algo que possa ser caracterizado como científico, é algo que possa ser caracterizado como ciência. Então, aqui, nós temos 6 teses, nós temos 6, na verdade, 6 ideias, 6 concepções sobre ciência, não para serem apresentadas como hierárquicas, não para serem apontadas como a mais adequada, como a mais importante, como a mais relevante, não. Mas para desenvolvermos, para tecermos esse argumento de que nós estamos aqui buscando um entendimento, nós estamos buscando uma fundamentação teórica que nos permita a tomar reflexões, a desenvolver argumentos sofisticados, uma vez que a ciência é naturalmente esse tipo de conhecimento humano. Um conhecimento humano que busca cada vez mais e melhor refinar um entendimento sobre um objeto, mas que não está preso por verdade, não está preso por definições. Sendo assim, nós podemos buscar alguns entendimentos sobre por que os alunos devem aprender ciência. Qual é a razão pela qual você vai à sala de aula para desenvolver conhecimentos em química, com relação à termoquímica, por exemplo, em física, com relação à termometria, em biologia, com relação ao sistema respiratório? Qual é a proposta? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de trabalhar ciência em sala de aula? Isso deve ser deixado claro aos alunos. Nós estamos ali buscando discutir ciências ilustrando essas nossas intenções por objetos de conhecimento, mas nós precisamos de um domínio mais amplo. Nós precisamos de uma leitura mais aprofundada sobre a razão pela qual nós vamos trabalhar a ciência junto aos nossos alunos. E isso deve ser deixar claro junto aos alunos. A compreensão, a clareza quanto à compreensão da ciência e coesão quanto aos seus objetivos. E a ideia da alfabetização científica, que eu já aproveito para introduzir esse nosso objeto central da discussão desta noite, ela é pautada por alguns pressupostos freirianos. Ou seja, quando Paulo Freire define a alfabetização, Paulo Freire apresenta a alfabetização como... aqui tem uma citação literal do Paulo Freire: a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico da mecânica e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas em termos conscientes. Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto. Paulo Freire lança uma ideia de que ler não é apenas decodificar símbolos, decodificar caracteres, mas desenvolver um entendimento sobre algo que transcenda aquele conjunto de caracteres. A ciência é algo muito similar quando é apresentada sob o domínio de alfabetização científica. Então, no contexto da alfabetização científica, nós queremos que os sujeitos, além de dominar álgebras em matemática, além de dominar cálculos estequiométricos, além de operar por um conjunto de regras e chegar na nomenclatura de um composto orgânico, de um carboneto, nós queremos e desejamos e precisamos que os alunos desenvolvam transposições científicas. Isto é, deixem a redoma da sala de aula, a redoma dos exercícios ao trabalhar a ciência, mas levem essa ciência para o dia a dia, desenvolvam uma leitura científica no seu dia a dia, entendam as relações, as implicações da ciência, da tecnologia, nos ambientes econômicos, empresariais, políticos, sociais, ou seja, critiquem, duvidem daquilo que é tratado como verdadeiro, busquem um entendimento sobre ciência capaz de tecer uma leitura crítica, uma leitura atuante sobre aquilo que é noticiado, sobre, às vezes, os modos equivocados pelos quais a ciência é trabalhada nos meios de comunicação, nos meios de TV aberta, por exemplo, que observe os equívocos de linguagem científica quando, eventualmente, um jornal publica um artigo intitulado como um artigo científico, ou seja, que a ciência ganhe dimensões de impacto social. Esse é o ponto fundamental da questão. A ciência precisa impactar socialmente os sujeitos para além da sala de aula.
Então, muito mais do que conteúdos, muito mais do que o fomento ao ensino propedêutico, onde se busca que os alunos aprovem vestibulares ou em processos seletivos, desempenhem uma boa pontuação no Enem, domine alguns regramentos da matemática. Nós precisamos desenvolver um conjunto de argumentos capaz de ser externalizados aos ambientes sociais, às realidades sociais. Esse é o panorama central do conceito, da ideia, dos princípios da alfabetização científica. Nessa perspectiva, nós vamos, então, encontrar a alfabetização científica em outros idiomas, em outras... A alfabetização científica não é um conceito de origem aqui do Brasil, então nós temos a alfabetização científica literacy, a alfabetização científica, ou seja, de origem espanhola, de origem inglesa, americana, na verdade, de origem francesa. Aqui no Brasil, basicamente, nós temos 2 domínios teóricos, que às vezes até são apresentados como diferenciados, alfabetização científica e letramento científico. Mas aqui no Brasil, ambos, eles têm uma origem em comum, que é a origem do conceito americano de scientific literacy, que é justamente uma perspectiva de uma ciência que englobe outros domínios além dos objetos de conhecimento. E quais são esses domínios? São 3. Basicamente são 3. A natureza da ciência é um domínio, termos e concepções científicas é um outro domínio, é um segundo domínio, e interações entre a ciência e a sociedade é um terceiro domínio. Então aí entra uma análise muito sincera com relação ao modo pelo qual a ciência está sendo levada em sala de aula. Se eu estou ministrando aula sobre ciência, comprometido com os princípios sobre a alfabetização científica, nós precisamos contemplar a esses 3 domínios. Para além daquele domínio corriqueiro, onde a ciência é trabalhada, circunscrita aos seus termos e concepções, ou seja, seus conceitos, suas ideias, suas teorias, nós precisamos contemplar o domínio da natureza da ciência. O que é a ciência? De onde vem a ciência? Como a ciência se fundamenta? Do que a ciência se constitui? E também o domínio das relações entre a ciência e a sociedade. Não importa fazer, ou melhor dizendo, importa muito pouco fazer abordagens científicas em sala de aula quando não se deixa claro quais são as relações entre essas abordagens e os domínios sociais. E aí nós vamos entender que, muitas vezes, há lacunas muito graves com relação ao modo pelo qual a ciência é trabalhada. Você desenvolve lá uma ciência permeada em objetos de conhecimento, teste e nomenclatura de compostos orgânicos, e o aluno não conhece no seu dia a dia o que é plástico, o que são biocombustíveis, o que são transgênicos, o que são compostos do seu dia a dia, como a margarina, como a manteiga, como o vinagre. Ou seja, é como se a ciência de sala de aula fosse uma e a ciência do dia a dia fosse outra. E são essas relações que são fomentadas nesse terceiro domínio aqui, que trata das implicações, das interações entre a ciência com a sociedade. Em suma, se a minha aula, se a minha abordagem, se a minha intervenção está contemplando apenas este domínio, a nossa aula não está comprometida com os princípios da alfabetização científica, porque outros importantes domínios estão ficando aquém daquilo que está sendo abordado. Dito isso, Mayara, pode falar? Eu tinha até perguntado no chat antes, logo que iniciou a aula, na verdade, de que forma nós podemos vincular a alfabetização científica com o letramento científico. Qual dos dois vem primeiro? Bem, Mayara, a nível de teoria, a nível de conceitos, não há diferença, tá? Você até vai pegar autores que têm alguns apontamentos capazes de diferir um conceito de outro. Mas nas teses epistemológicas que nós estamos tecendo aqui, não há diferença, tá? Tratar de alfabetização científica é a mesma coisa que tratar de letramento científico, porque ambas abordagens partem da concepção, da caracterização desses 3 domínios dessa tríade teórica aqui. Tá bem? Certo.
Sendo assim, gente, compreender a ciência pelo viés do letramento científico, tá? Nós temos aqui, eu tirei 2 excertos da BNCC, ou seja, essas intencionalidades que nós temos aqui no âmbito da alfabetização científica ou do letramento científico, elas estão previstas em lei, elas estão previstas em normativas, em elementos estruturantes, em elementos reguladores da nossa educação pública e privada no país. Então, você vai encontrar lá, por exemplo, que aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo. Importante é o exercício pleno da cidadania. Então, essa caracterização da ciência como relevante ao exercício da cidadania é algo que está bastante atrelado ao movimento da alfabetização científica ou do letramento científico. Está previsto na BNCC. Como, por exemplo, partindo de questões que sejam desafiadoras e reconhecendo a diversidade cultural, estimule o interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados, comunicar conclusões e propor intervenções. Então, nós temos aqui uma ciência que certamente transcende e muito o modo pelo qual rotineiramente se trabalha conhecimentos científicos em sala de aula, principalmente em educação básica. Mas nós temos como compromisso regulador da educação pública e privada no Brasil, desenvolver outros domínios, outros olhares, outras capacidades, outras habilidades dos sujeitos a partir daquilo que é tratado em ciências em sala de aula. E a ciência, com relação à alfabetização científica, com relação a essas intencionalidades, não é algo novo, gente, não é algo recente. Eu trouxe aqui um slide só para marcar algumas questões em tempo, onde lá no século XVII, 1620, Francis Bacon já trazia alguns elementos teóricos refletindo sobre a importância dos sujeitos, a importância dos seres humanos de entender a ciência para tomar decisões fundamentadas, para tomar as melhores decisões no seu mundo real, no seu próprio universo, no seu próprio contexto. E o termo científico literacy, ele começa a ser utilizado nos Estados Unidos no século XX. E é deste conceito que é trazido ao Brasil algumas discussões que hoje permeiam um cenário científico absolutamente permeado de concepções sobre uma ciência absolutamente necessária para uma compreensão, para uma postura, um posicionamento social adequado. Bem, a partir, então, desses elementos introdutórios, desses elementos estruturantes desta temática, certo? E conforme eu mencionei para vocês, eu apenas trouxe alguns vislumbres, alguns argumentos, não para defender posicionamentos, não para caracterizar algo, mas para, digamos, levantar reflexões, levantar hipóteses, construir argumentos, ou mesmo apresentar a vocês a outros domínios que podem muito bem ser utilizados como uma fonte de escrita, como uma intencionalidade teórica para você utilizar como contraste de fundamentação teórica ao teu TCC, as tuas reflexões, as intervenções que serão preparadas e levadas à sala de aula no contexto dos estágios. Enfim, nós temos aqui vários elementos que podem muito bem prestar-se como contraste aos objetivos que vocês terão conforme ao perfil de cada um de vocês. Mas, sem nenhuma dúvida, nós precisamos, volto a dizer, de reflexões sofisticadas, reflexões aprofundadas que antecedam as intervenções de sala de aula. Nós vamos à sala de aula, sim, com estratégias de ensino, sim, mas estratégias de ensino estruturadas a partir de intencionalidades claras, definidas, inteligentes. Sendo assim, nós entramos propriamente nas 4 teses sobre a alfabetização científica que estruturam essa componente. Dentre outras que eu poderia fazer uso aqui, mas eu busquei 4 teses que, digamos, são apresentadas numa espécie de profundidade e complexidade. As teses de Chasson, de Euler, de Ciceron e de Fourier. Nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo da componente, e nessa aula dessa noite, nós estamos concentrando a atenção às teses de Chasson e de Euler. Mas cada um desses autores tem contribuições de suma importância sobre o processo da alfabetização científica.
alguns de maneira um pouco mais ampla, outros de maneira um pouco mais restrita a um determinado conjunto de objetivos, mas essa, digamos, aqui é a estrutura da componente de avaliação científica e tecnológica na educação básica. Isto é, as concepções, os subsídios, os fundamentos teórico-metodológicos de cada um desses autores com relação ao conceito e também modos que pretensiosamente devem ser levados a uma ciência em sala de aula capaz de repercutir em impacto social. Sendo assim, a primeira tese, a tese de Chassot, que eu espero que você eu acredito que você já tenha feito uma leitura, alguns aprofundamentos. Chassot, ele tem vários livros tratando do assunto, alguns artigos também tratando do assunto. Chassot é um professor. Nossa, eu conheci Chassot há bastante tempo lá na Unijuí. Mas o Chassot ele já andou também pela URGS, ele está na rede amazônica de ensino de ciências hoje, se não me falha a memória. Mas o Chassot já é um professor bem veterano, assim. Ele tem os seus 50, 60 anos de atuação docente. Tem um blog chamado Mestre Chassot, eu imagino que ele ainda tem esse blog ativo, onde ele desenvolve argumentos assim, muito interessantes, muito importantes, dentre eles argumentos tratando da alfabetização científica. Os principais postulados, os principais princípios que eu estou trazendo aqui para a discussão com vocês, eles foram obtidos a partir desse artigo de 2003, onde Chassot apresenta a alfabetização científica como uma possibilidade para a inclusão social. Artigo que está disponível na literatura, mas é um dos exemplos pelos quais eu estou utilizando, é um dos exemplos que eu estou utilizando para ilustrar um posicionamento de Chassot que é mais amplo, que transcende a este artigo. Nessa perspectiva, o Chassot vai defender que ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem que está escrita na natureza. Então, esse termo, aquele linguagem, é bem marcante na tese epistemológica, vamos chamar assim, que busca caracterizar o entendimento de Chassot quanto à alfabetização científica e alguns desdobramentos dele emergentes. Então, essa linguagem é justamente a ideia das implicações da ciência no mundo real. Os sujeitos que não têm um aprofundamento científico, ou seja, que não conseguem compreender a ciência do seu dia a dia, que não utilizam de uma linguagem de sala de aula para a leitura do seu universo, é um sujeito que não é alfabetizado cientificamente, podemos dizer assim, nos termos de Chassot. Então, um sujeito que não entende, por exemplo, o processo do funcionamento de um micro-ondas, um sujeito que tem dificuldade para refletir, e caracterizar e teorizar sobre o modo pelo qual, por exemplo, uma determinada época do ano, a sua casa começa a ficar úmida internamente, ou seja, está, entre aspas, vertendo água das paredes, ou seja, estão usando-se de concepções científicas completamente inadequadas que refletem um não entendimento sobre ciência capaz de desenvolver a partir dele uma linguagem de caracterização da natureza. Então, essa abordagem de sala de aula que descaracteriza o mundo natural, o mundo real, é algo bastante marcante na obra de Chassot. Em suma, objetivamente, nós precisamos desenvolver uma ciência em sala de aula que permita aos sujeitos a utilizar daquilo que é tratado em sala de aula para melhor ler o seu próprio mundo, a sua própria realidade. Nessa perspectiva aqui, a descrição de mundo natural ajuda a entendermos a nós mesmos e ao ambiente que nos cerca. Chassot vai defender que quanto mais aprofundado for o conhecimento científico de um sujeito, melhor esse sujeito vai pertencer ao universo, melhor esse sujeito vai pertencer à sua própria realidade, ao seu próprio micro-universo, tendo em vista que nós temos hoje um mundo absolutamente dependente de conceitos de ciência, de tecnologia, certo? Mas além disso, gente, eu costumo dizer que, por exemplo, a ciência ela trabalha com linhas de raciocínio no âmbito da lógica, no âmbito da
da criticidade, no âmbito do refino intelectual, que nos permitem desenvolver ideias, posicionamentos, modos de refletir sobre os objetos de modo diferenciado, modos de refletir sobre a nossa própria vida de modo mais refinado. Sendo assim, esse tipo de abordagem precisa ser também fomentada em sala de aula. Nós vamos tomar medidas, nós vamos buscar intervenções em sala de aula que levem os sujeitos a sistematizar informações, a buscar contraponto em relação a abordagens que estão sendo colocadas, a buscar fontes confiáveis de pesquisa. Então, esse tipo de abordagem científica em sala de aula é algo que precisa ser fomentado e certamente desenvolvem condições para que os sujeitos, no seu próprio mundo, na sua própria realidade, tomem posicionamentos e decisões mais conscientes, mais salutares. Então, isso também está permeado no universo da ciência. Chasson, então, trata a ciência como facilitadora de estar fazendo parte do mundo. Quanto mais ciência se conhece, quanto mais embasamento científico se sabe, melhor você pode tomar decisões e adequar-se, digamos assim, melhor você pode tomar decisões e compreender o universo ao nosso redor, de modo a tornar o nosso dia a dia, independentemente da profissão que você exerça, mais facilitado, mais favorável, mais aprimorado, vamos chamar assim. Nessa perspectiva, nós temos o conceito da inclusão social, ou seja, a ciência permite uma inclusão social, ou melhor dizendo, a ciência é indispensável a uma inclusão social. Um sujeito que desconhece os fundamentos científicos, os fundamentos tecnológicos, um sujeito absolutamente dependente dos outros para usos rotineiros dos meios de tecnologia, de comunicação, em seu dia a dia, é um sujeito que está, digamos, à margem da sociedade, é um sujeito que não está incluído socialmente. Podemos pensar que, há algumas décadas, um sujeito que não sabia ler, não sabia escrever, era um sujeito que não estava incluído socialmente. Hoje, obviamente, ainda é. Mas hoje nós temos também outro domínio de linguagem, que é o domínio da ciência, o domínio da tecnologia. Um sujeito que desconhece funcionamentos de objetos como redes sociais, como smartphones, como interfaces entre sistemas, entre monitores, entre meios de tecnologia, de comunicação e informação, é um sujeito que podemos pensar que está alheio, está à margem de um universo, de uma sociedade que cada vez mais depende desses meios para a sua própria estrutura, a sua própria condução social. Nesse sentido, a escola, ela não é mais um centro de saber. Nós temos que entender, hoje, a escola como exercendo um papel diferente do que desempenhava há algumas décadas, há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por conta que, se você pensar em algumas décadas, a escola era um centro de saber. Você, por exemplo, buscava uma informação, tá? Vamos imaginar a realidade de vida dos avós de vocês, certo? Esses avós de vocês, eles precisavam de uma informação mais simples possível, qual é a capital de um estado, qual é a distância de uma cidade a outra, ou qual é o idioma, qual é o fuso horário de um país. Ele não tinha um meio de obter essa informação a não ser a escola, que concentrava todo o saber de uma determinada comunidade. Porque era na escola que haviam livros, era na escola que haviam enciclopédias, talvez vocês nem saibam mais o que são enciclopédias, mas era na escola que haviam atlas, era na escola que haviam globos terrestres, era na escola que haviam, então, os meios tecnológicos, os meios materiais de apropriação de informações. E, além disso, era na escola que haviam os profissionais, os recursos humanos, especializados em determinadas áreas de conhecimento. Era o professor de ciências, o professor de geografia, o professor de língua portuguesa. Por fim, hoje, a escola não é mais esse centro de saber. Qualquer informação que eu precise, que eu tenha curiosidade em dela me apoderar, eu vou obter essa informação, e muitas vezes eu vou obter essa informação
em vários lugares, menos na escola. E os alunos estão vivendo um universo, vivendo um mundo onde isso já é natural, esse envolvimento já é natural. Então, eles vão buscar ali, se eles não tiverem um smartphone conectado à internet, eles vão conhecer alguém que tem, enfim, mas podemos dizer que uma grande parcela da população brasileira ali vai conseguir obter essas informações em qualquer momento, a qualquer tempo, independentemente de qual é a informação. E, às vezes, com até mais qualidade, confiabilidade, do que propriamente na escola, certo? Então, a escola deixa de ser o centro de saber para passar a desenvolver outras funções, ou potencialmente desenvolver essas outras funções, visto que, para muitos professores, a escola ainda está atrelada a esse conjunto de saber, a esse centro de saber. Mas o fato é que os alunos hoje não vão à escola para obter informações, porque eles sabem que podem obter informações em outros contextos, em qualquer tempo, não necessariamente naquele tempo que passaram na escola. E a escola parece que não se atualizou nesse novo momento que nós vivemos. Sendo assim, para que a escola serve hoje? Qual é a utilidade hoje da escola? Nós precisamos reconduzir a concepção dos professores, refinar a concepção dos professores para outras finalidades da escola, onde propriamente estão a obtenção de informações confiáveis, é algo que a escola ainda está, digamos, apta a trabalhar, a processar informações. Se a escola não se presta mais ou não se presta exclusivamente para oferecer, para trabalhar, para apresentar informações, mas a escola é um cenário, é um local propício para que se processe informações, para que se trabalhe com informações, para que se busque contrapontos entre informações, para que você busque modos de refinar essas informações, a ponto dessas informações fazerem sentido para os alunos que, a partir dela, irão desenvolver entendimentos. Aí entra uma diferença muito significativa entre informação e conhecimento, que certamente eu abordei quando eu estive nos polos junto com vocês. Informações é uma coisa, conhecimento é outra. Então, eu vou buscar, pelas informações, para desenvolver olhares próprios, entendimentos próprios, a partir das informações. E esse desenvolvimento de entendimentos é algo que a escola precisa ainda suprir. Que a escola, com relação aos seus professores, né, quando eu falo de escola, vamos entender um universo pessoal, que é um conjunto de professores, mas são os meios pelos quais nós precisamos trabalhar para que a escola utilize, exerça esse seu papel de processar informações, de interpretar informações, de representar informações, visando o desenvolvimento de um conhecimento, o desenvolvimento de um saber sobre um determinado conjunto de objetos. Então, esses são elementos assim, bem pertinentes à tese de Chassot, onde Chassot vai defender também a ciência da sala da escola como a ciência do mundo como uma única ciência, vai defender que o conhecimento ele não é fragmentado, o conhecimento ele não é compartimentalizado, o conhecimento não está na química, não está na física, não está na matemática, mas o conhecimento ele transcende áreas, ele transcende categorias. E nós precisamos fazer aulas, desenvolver aulas, comentar aulas que me permitam olhar para outras nuances que transcendem muitos objetos de conhecimento tratados. E aqui uma citação direta de Chassot é para essa concepção de ciência, um dos mais extraordinários feitos humanos, mas não lugar de certezas, que tragam interrogações para ampliar a possibilidade de pensarmos a ciência como uma linguagem para entendermos o mundo natural. Então, gente, esta é uma pincelada sobre a tese de Chassot com relação à alfabetização científica. E a segunda tese desta noite, a tese de Euler, que, conforme eu disse, aprofunda um pouco mais os argumentos de Chassot, traz alguns pontos de vista, alguns elementos de maior complexidade, de maior profundidade, traz outros desdobramentos também com relação à interpretação tratada. Bem, Décio Euler é um professor que tem raízes na Universidade Federal de Santa Catarina, é um professor veterano já na área do ensino de física, e dentre outros materiais que eu poderia trabalhar, que eu poderia trazer como, digamos, exemplificação das propostas de Euler com relação à
a alfabetização científica, eu trouxe esse artigo aqui, alfabetização científica e tecnológica, um novo paradigma. E aqui entra, no primeiro momento, a questão de ACT, onde Euler vai agregar um conceito à alfabetização científica, que é o conceito de tecnologia. Então, Euler já começa a tratar a ciência como uma relação entre ciência e tecnologia, tendo em vista a ACT, a alfabetização científico-tecnológica. Nessa perspectiva, a ACT, a alfabetização científico-tecnológica, ela tem perspectivas freireanas vinculadas ao movimento CTS. Então, nós temos aqui o movimento CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, com algumas abordagens teóricas que vão ali vincular a ciência às implicações do dia a dia das pessoas. Então, tendo em vista alguns compromissos que eu trouxe para vocês aqui como desejáveis, dentre eles, que a ciência faça sentido e contribua para a tomada de decisões dos seres humanos, nós temos um movimento CTS, um movimento freiriano aqui no Brasil, que a alfabetização científica e tecnológica vai beber de algumas vertentes. Nessa perspectiva, nós precisamos superar um ensino propedêutico e disciplinar. Propedêutico no sentido de preparatório. O ensino de ciências, não só de ciências, mas podemos exemplificar como de ciências, ele muitas vezes é tecido como eminentemente propedêutico. Ou seja, você desenvolve o primeiro ano do ensino médio para preparar os alunos para o segundo ano. Desenvolve o segundo ano para preparar para o terceiro ano. Desenvolve o ensino médio para preparar para algo que vem mais à frente, que pode ser, por exemplo, o ensino superior. Sem se dar conta que muitos alunos não estarão no ensino superior. Sem se dar conta que muitos alunos estão no primeiro ano do ensino médio e não cursarão o segundo. E outros estão no segundo e não cursarão o terceiro. Então, esse ensino propedêutico, ele não se sustenta. O ensino não pode apenas ser permeado sobre concepções futuras. Eu quero desenvolver um ensino tendo em vista o que eu estou vislumbrando mais à frente. Mas esse mais à frente, muitas vezes, ele está só na percepção do professor. Ele não está ao alcance, à realidade do aluno. Então, nós precisamos desenvolver uma ciência do agora, do presente, que supere esse movimento propedêutico. E outro movimento a ser superado é o movimento do ensino disciplinar, que nós já temos ali abordagens voltadas às áreas de conhecimento. O curso de vocês já exemplifica essa proposta, onde nós percebemos há bastante tempo, na verdade, que nenhum conhecimento ele é suficientemente claro quando abrigado por uma única área de conhecimento, como a química, ou como a biologia, ou como a filosofia, enfim. Nós precisamos superar também a disciplinaridade, ou seja, a compartimentalização dos objetos de conhecimento. O conhecimento ele não é compartimentalizado, ele não é cabível em uma caixa, ele não é restrito a determinadas abordagens, mas ele precisa transgredir alguns movimentos que muitas vezes a educação básica peca em fazer. Nessa perspectiva, nós temos alguns vieses de alfabetização científica e tecnológica, como vieses reducionista, ou seja, aquilo que trata apenas do incremento do ensino de ciências, que não é o que Euler vai defender, mas o viés ampliado, como vinculações sociais e não neutralidade. Numa perspectiva ampliada do ensino de ciências, nós precisamos fazer vinculações que muitas vezes não são levadas à sala de aula, como o emprego, como a aproximação, como as interfaces, entre aqueles três domínios que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Se eu estou desenvolvendo uma ciência em sala de aula apenas com relação à dimensão de conteúdos, de objetos de conhecimento, eu não estou desenvolvendo um ensino de ciências sob um viés ampliado. Eu não estou desenvolvendo um ensino de ciências sob uma perspectiva contemporânea, porque eu estou deixando de tratar de elementos voltados à natureza da ciência e estou deixando de trabalhar as implicações da ciência à realidade social dos indivíduos. Então, são questões que nós precisamos utilizar para ressignificar o nosso ensino de ciências. Nesse sentido, a leitura crítica do mundo contemporâneo, a leitura crítica das teses científicas, a leitura crítica das definições temporais e dos atuais momentos que a ciência perpassa, são elementos cruciais para serem trabalhados no ensino de ciências, que vão, conforme eu já disse para vocês algumas vezes, superam muito, que vão muito além dos objetos de conhecimento.
e integram também a tese de Euler. Nesse sentido, Euler traz também alguns argumentos que começam a criticar um modelo de posicionamento linear bastante caracterizado, estruturadamente caracterizado aqui no Brasil e em outros países também. Ou seja, um modelo de posicionamento linear de desenvolvimento. De acordo com esse modelo, o desenvolvimento ele segue uma linearidade a partir de um desenvolvimento científico, leva-se, ou melhor, a partir de um desenvolvimento científico, chega-se a um desenvolvimento tecnológico, que leva a um desenvolvimento econômico, que, por sua vez, gera um desenvolvimento social. Então, é como se houvesse aqui um fluxo linear de conjectura, de agregações, vamos chamar assim. Ou seja, de todo o desenvolvimento científico levaria um povo, levaria uma nação, uma sociedade a um desenvolvimento tecnológico, do qual emanaria um desenvolvimento econômico, que levaria a um desenvolvimento social. E nós percebemos que isso não acontece. Ou seja, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento científico, levando ao desenvolvimento social, ele muitas vezes é restrito a uma parcela muito pequena da população. Por quê? Porque esse modelo de desenvolvimento, ele não leva em consideração as tecnocracias, ou seja, esse modelo, ele é determinado, ele é fomentado, ele é direcionado por uma parcela muito pequena da população que não é representativa de uma sociedade, que é a parcela dos sujeitos especializados em um determinado conhecimento. E aí entra uma questão da inclusão social proposta ali por Chasson. Ou seja, se uma sociedade não participa das tomadas de decisões com relação aos seus próprios impactos, com relação aos seus próprios movimentos, essa sociedade ela fica além, ela fica à margem de um desenvolvimento social. Esse modelo aqui, ele é satisfatório quando uma população representativa é capaz de tomar decisões. Só que para que essa população seja capaz de tomar decisões, essa população precisa estar alfabetizada cientificamente, ela precisa dominar aspectos de ciência, aspectos de tecnologia. E isso é fomentado, ou deveria ser fomentado, nos ambientes escolares. É na educação básica que nós vamos desenvolver alguns alicerces, que nós vamos desenvolver alguns elementos capazes de levar os sujeitos a atuar na sua própria sociedade a partir de um entendimento científico fundamentado, a partir de uma ciência que, conforme eu disse para vocês, transcenda aos objetos de conhecimento, mas implique nos posicionamentos individuais dos sujeitos. E aqui nós temos eu trouxe aqui para vocês a defesa de Euler com relação àqueles 3 domínios que precisam estar contemplados no trabalho relativo à posição científica. O domínio dos objetos de conhecimento, o domínio da natureza da ciência e o domínio das implicações da ciência na sociedade. Euler, então, vai falar que hoje pode-se dizer que os estudos de ciência, tecnologia e sociedade constituem uma diversidade de problemas de colaboração multidisciplinar, os quais, enfatizando a dimensão social da ciência e tecnologia, compartilham de um certo núcleo em comum. Sendo assim, independentemente da linha teórica que você adote para tratar de argumentos de aprovação científica, você precisa de um rechaço da imagem de ciência como uma atividade pura e neutra. A ciência não é uma linguagem pura, neutra, mas é uma linguagem absolutamente dependente do modo pelo qual os cientistas trabalham, os cientistas operam, os cientistas entendem. E quando eu falo de cientistas, vou recuperar o argumento que eu coloquei para vocês lá no começo. Eu não estou falando daqueles sujeitos que estão no laboratório, atrás das arrancadas, operando equipamentos. Eu estou falando dos sujeitos que trabalham ciência no seu dia a dia, nas suas dimensões teóricas, nas suas dimensões práticas, nas suas dimensões na área do ensino. Esses são os sujeitos que trabalham na ciência, esses são os cientistas. Então, nós precisamos, em sala de aula, de rechaçar essa imagem de ciência como neutra, como definitiva, como além dos entendimentos dos próprios alunos que operam aquilo que é discutido em sala de aula.
Outro ponto de núcleo comum entre as abordagens que devem ser feitas em alfabetização científica é a crítica da concepção de tecnologia como ciência aplicada e neutra. A tecnologia, ela não é apenas uma ciência aplicada, mas a tecnologia, ela tem hoje domínios próprios, ela tem hoje elementos que tratam determinados assuntos como uma realidade em si mesmo, ou seja, você precisa de operar entendimentos tecnológicos que não dependam apenas de embasamento científico, mas que levem os sujeitos a domínios mais aprofundados, que em sala de aula se prestam como um ambiente propício para isso. Então, em sala de aula, vamos apresentar software, vamos trabalhar com realidades virtuais, vamos trabalhar com equipamentos, vamos trabalhar com maquetes, vamos trabalhar com simuladores, vamos ouvir os alunos nos seus próprios entendimentos com relação a uma mídia social, com relação a alguma ferramenta pela qual possa ser utilizado para a divulgação de um trabalho em sala de aula. Ou seja, vamos abrir espaço para que os próprios alunos compartilhem as suas experiências e nós, professores, aprendemos muito com relação àquilo que eles estão fazendo. E também, fechando esse terceiro núcleo comum, rejeição de estilos tecnocráticos, ou seja, as tomadas de decisões, elas não podem ser feitas apenas por sujeitos especialistas em áreas de conhecimento. Os rumos econômicos não podem ser feitos apenas pelos sujeitos que estão estudando economia, os sujeitos que se especializaram em economia. Os rumos de mercado, eles precisam também ser tomados por sujeitos que compreendam aquelas nuances trabalhadas, mas que não estejam ali absolutamente vinculadas, restritas aos sujeitos especialistas. Então, essa é uma discussão importantíssima em sala de aula. Nós precisamos entender que para termos representatividade nos mundos sociais contemporâneos, nós precisamos desenvolver argumentos que levem os sujeitos a, no primeiro momento, perceber perceber o seu pertencimento e refinar o seu pertencimento na sociedade como um todo. E a ciência, sem nenhuma dúvida, ela é absolutamente imprescindível para que nós venhamos a tomar decisões, para que nós venhamos a tomar escolhas, a fazer movimentos capazes de refinar a nossa própria vida, capazes de adequar as nossas abordagens, buscando fundamentar as nossas decisões, buscando fundamentar as nossas escolhas. Muito bem. E é isso, gente. Deixe-me aqui fechar aqui a apresentação. Conseguimos fechar a nossa argumentação nesta noite de hoje. Não gostaria de ter me alongado tanto, mas gostaria de ter deixado um espaço um pouco mais amplo para nossas discussões. Enfim, mas vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Algo a ser tratado? Pode falar, Nathanael, fica à vontade. Oi, boa noite. Não, só para agradecer ao senhor pela aula. Muito bom esse tema da ciência, do letramento científico, ainda mais para a gente trabalhar depois na escola, já trabalhar esse letramento científico desde os anos iniciais, né, com as crianças. Isso é muito importante, as crianças já terem contato, assim, com a ciência desde cedo. Eles são muito curiosos. Eu dou aula para criança, já vai fazer uns 8 anos, e eles são muito curiosos. Fala de ciências, assim, às vezes a gente subestima o conhecimento deles, né? Às vezes eles vêm com conhecimento. Eu já tive aluno de 3º ano que já veio me perguntar de buraco negro, de galáxia, assim, de coisas bem amplas, assim, a gente às vezes subestima, né? Ah, criança ali e tal, aí daqui a pouco ele começam a falar coisas assim. E outra coisa, gostaria de lhe agradecer pelo e-mail que o senhor me respondeu, vamos trabalhar a teoria do Ausubel, no trabalho de conclusão. Eu tinha estudado, agora a gente estudou o ano passado com a professora Raquel, foi, né? Acho que foi no ano passado. E eu já estava pensando em fazer alguma coisa relacionada à aprendizagem significativa, né? E aí, quando eu vi o tema ali, me chamou muita atenção. Aí veio a ideia dele pedir, né, para ser meu orientador. Então, eu agradecer. Aproveitar a aula aí. Tá?
É isso. Tá ótimo, Nathanael. Quem agradece sou eu, tá? Pela participação de vocês aqui nesse nosso encontro síncrono e pelo seu convite ali para orientá-lo. Nessa questão que você trouxe, sem nenhuma dúvida, né? Quando nós pensamos no ensino de ciências, no ensino fundamental, eu já dei aula no ensino fundamental, já dei aula no ensino médio, nós percebemos no começo muito focado a uma curiosidade, a uma inventividade, as crianças como desejosas de aprender, e, infelizmente, ao invés de estimular a sua curiosidade, a sua inventividade, o seu senso de investigação, as aulas de ciência, muitas vezes, elas vão num sentido contrário a essas ambições, elas vão podando os alunos com relação a essa perspectiva de investigação, de criação, onde a ciência vai sendo marcada por outros elementos, digamos, bem menos sedutores, como, por exemplo, procedimentos algorítmicos, como, por exemplo, elementos fechados, como, por exemplo, complexidade, como desvinculação de campos de interesse. Infelizmente, o ensino de ciências formal, ele não estimula a curiosidade, ele não estimula a inventividade. Muitas vezes ele atua como efeito contrário. Por quê? Por que isso? O que está, digamos, no alicerce desse processo de algo que, ao invés de incentivar a aprendizagem das ciências, ele acaba cada vez mais afastando os sujeitos das ciências, tendo em vista os índices baixíssimos de buscas de carreiras científicas e de formação de professores na área das ciências. E aí nós vamos tecer vários elementos, mas um deles, sem nenhuma dúvida, é justamente esse, digamos, que talvez tenha sido o núcleo central dessa nossa aula de hoje, o distanciamento que permeia o ensino de ciências da sala de aula do mundo real, do mundo natural. É como se a ciência em sala de aula fosse uma coisa e a ciência do mundo real fosse outra, e não houvessem pontos de interface entre uma e outra. Então, isso precisa ser descaracterizado. Como que isso é descaracterizado? Pela constituição de uma imagem de ciências pelo professor que está lá na sala de aula, que é esse o sujeito que faz a diferença, é uma concepção de ciência refinada, uma concepção de ciência que esteja permeada por questões contemporâneas, ou seja, que ciência eu vou trabalhar, que ciência eu pretendo desenvolver em sala de aula. Eu pretendo desenvolver uma ciência em sala de aula absolutamente comprometida aos seus impactos sociais, ou seja, do conhecimento científico tratado em sala de aula, eu preciso fomentar implicações sociais. Maiara? Eu vejo a ciência como uma forma de aprender a ver o mundo, né, com um olhar mais crítico. Justamente por isso daí a alfabetização científica. E eu acredito também que é um processo gradual, porque não adianta tu enfiar a goela abaixo nos alunos, vamos dizer, de sexta série, né, certos conceitos que eles não vão saber relacionar. Por isso digo que é um processo gradual. Tu tem que ir trabalhando desde os pequenos, né, relacionando tudo o fato do dia a dia, e com o tempo tu ia aumentando a complexidade para eles poderem ver além do que lhe é permitido dentro da sala de aula, do que muitos professores mostram, né? Porque alguns professores ainda se limitam ao tanto que se estimula o aluno. Então, eu acredito que isso é uma construção gradativa. Perfeito, perfeito. Professores inspiradores, né? Gente, como professor de sala de aula de longo tempo, tanto na educação básica como no ensino superior, vocês perceberão em alguns anos de profissão que muito além dos conteúdos, a imagem, o modo pelo qual o professor se porta em sala de aula perdura. Ou seja, a maioria dos alunos que passarem por vocês ou que cruzarem o caminho de vocês, eles não lembrarão dos objetos de conhecimento, das classificações, das nomenclaturas, dos regramentos, dos procedimentos algébricos, eles não lembrarão disso. Mas eles jamais esquecerão do modo pelo qual vocês conceberem, desenvolverem, oportunizarem, tratarem do conhecimento, particularmente do conhecimento científico.
Então, isso está na esfera das subjetividades, na esfera da imagem científica, fazendo esse gancho com relação à nossa discussão aqui de ciências. Então, os objetos de conhecimento, eles não ficarão. Agora, a percepção deles com relação ao modo pelo qual você compreende a ciência, o modo pelo qual você se constitui como um professor de ciências, como um cientista, como um pesquisador, é algo que vale uma vida, é algo que perdura uma vida inteira. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos subvalorizar esse modo pelo qual nós entramos em uma sala de aula e nós desenvolvemos algumas atitudes sem nos darmos conta que, às vezes, essas atitudes não contribuem para uma busca pelo conhecimento científico, para uma busca em carreiras de ciência nos ambientes formais. Nathanael, pode falar? Tem que entender o peso, né, que é o professor de ciências. Parece que, pelo que eu vejo, assim, dos colegas, né, que atuam em ciências, eu acho que eu me identifiquei muito com o curso, assim, depois que eu entrei no curso, né, fui gostando, é aquele professor que é o querido dos alunos, né. Os alunos parece que eles, tudo é novo para eles, ou eles veem o professor de ciências como aquele que vai tirar as dúvidas deles sobre os questionamentos que eles acabam descobrindo durante o processo, assim. Às vezes eles têm curiosidade sobre algum tema, às vezes ficam encabulados de perguntar, com vergonha até dos colegas, às vezes de um colega pegar e falar, mas isso aí não tem nada a ver, né? Às vezes o aluno se retrai, e aí a gente tem que ter esse olhar, às vezes de estar na aula ali, e às vezes o aluno, ele é quieto, ele é tímido, mas ele tem um monte de questionamentos, ele tem muito a agregar com a aula, às vezes, e a gente tem que ter um senso, sim, de fazer a turma participar, não ficar só focado naquele aluno que às vezes ele é o que mais participa. Às vezes pode ter um quietinho lá no fundo que está cheio de conhecimento, está cheio de curiosidade, mas o professor às vezes deixa passar. Não sabe, às vezes a gente às vezes esquece, assim, ou às vezes deixa passar aquele aluno que pode ter um potencial, né? Isso aí eu vejo também. Às vezes, a gente tem várias crianças na aula e a gente não dá atenção, às vezes, ou porque o aluno é quietinho, ou porque ele é meio, como assim, menos participativo que os outros, né? Sem dúvida, sem dúvida. São movimentos importantíssimos, essas estratégias que me permitam ouvir os alunos, levar os alunos a atuar em sala de aula. O que muitas vezes não é passível nos ambientes virtuais, nos movimentos assim menos pessoais, né, conforme a gente está vivendo hoje, mas os cenários onde há possibilidade de você criar estratégias para a participação dos alunos, eles são sempre válidos, absolutamente válidos, né? Equivoca-se profundamente o professor que acha que uma aula com qualidade é a aula que o professor utiliza de todo o espaço-tempo, que o professor monopoliza aquilo que está sendo discutido, que o professor transforma a sua aula em uma palestra, em um seminário. Ou seja, nós precisamos de condições, de espaços, de tempos, de estratégias para levar os alunos a refletir, a participar, a produzir, a trazer suas ideias, a dialogar. E muitas vezes isso não é tratado na educação básica. A educação básica, muitas vezes, principalmente no ensino médio, né? O Nathanael trouxe uma questão aqui que o professor, muitas vezes, no ensino fundamental, ele é, digamos, o sujeito a ser seguido, o sujeito potencialmente a responder as perguntas, e lá no ensino médio isso se inverte. Lá no ensino médio, o professor de ciências é o sujeito que apresenta um maior distanciamento, às vezes, do dia a dia dos alunos, por conta da complexidade da química, da física, da matemática, enfim, por conta de vários fatores dos quais a gente já tratou aqui, né? Mas, principalmente no ensino médio, você percebe ainda aulas muito voltadas à fala do professor. Ou seja, você desenvolver uma aula onde você passa todo o tempo apresentando conteúdos aos seus alunos. Você utiliza de quase 100% do teu tempo apresentando conteúdos, classificando, operando procedimentos e muitas vezes não oferece os espaços adequados para ouvir o teu aluno, para que o aluno opere. E às vezes, gente, é de uma simplicidade muito grande de se fazer isso. Você não trabalhar um assunto, mesmo que teórico, mesmo que à luz de uma teoria científica, você pode, por exemplo, abrir um espaço para o aluno. Olha,
o conhecimento, a teoria científica é essa. Os postulados são esses. Agora, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu quero que vocês criem um argumento para defender essa teoria à luz de outros apontamentos, de outros exemplos. Eu exemplifiquei uma teoria científica tendo em vista isso. Vocês têm possibilidade de criar um outro exemplo para defender esse argumento? Às vezes está na esfera da reflexão, está na esfera da intelectualidade. Só que isso, apesar da sua simplicidade, não é feito em sala de aula. Os sujeitos em sala de aula, no âmbito das ciências, na maioria das vezes, não são incentivados a pensar, a refletir, a tomar posicionamentos com relação àquilo que é discutido, porque a ciência não é trabalhada à luz de epistemologias contemporâneas. A ciência não é trabalhada como aberta a esses posicionamentos individuais, mas, infelizmente, é trabalhada como um conjunto enciclopédico de conceitos, de teorias, de esquemas, de hipóteses, de princípios a serem seguidos, a serem operados. Então, volto à questão do desenvolvimento de argumentações. As argumentações não surgem do nada. As argumentações não são espontâneas. As argumentações, elas devem encontrar um embasamento teórico consistente. E esse embasamento teórico consistente é a ciência, que é o melhor modo pelo qual nós podemos tomar as nossas decisões, nossos posicionamentos no dia a dia. Muito bem, mais alguém? Gente, mais alguma abordagem? Estamos nos aproximando já do nosso encerramento da aula. Enfim, quem me acompanha agora neste momento são a Beatriz, Karine, Guilherme, Ilse, Laudeci, Maiara, Mirelle, Mirta, Natanel e Sandra. Gente, então, vou encerrar a gravação. Agradeço por vocês pela participação aqui comigo. Tá? Sempre prazeroso encontrá-los, mesmo que virtualmente. Eu continuo naquela minha promessa quando os fiz pessoalmente. Ainda voltarei a todos os fóruns. Espero ainda que nessa fase de curso de vocês. E também temos um encontro em Uruguaiana, onde eu estarei presente, e espero encontrá-los também lá em Uruguaiana, num evento desenvolvido pelo nosso curso. Tá, gente? A gente vai no sábado, né, professor? A gente vai no sábado, dia 20, daqui de Quaraí. A gente vai. A gente vai só no sábado. Uhum. Tá ótimo, perfeito. Mas já é um espaço, assim, um espaço de interatividade, né? Um espaço de interações, né? O curso de vocês é à distância, mas nós estamos absolutamente convencidos de que formatos extremos não constituem do melhor modelo para a formação de professores. Ou seja, cursos presenciais, 100% presenciais, não são o melhor modelo, e cursos 100% à distância também não são o melhor modelo. Então, nós vamos buscar alguns movimentos intermediários. Tanto é que no curso de vocês, no curso à distância, nós temos muitos movimentos que não são propriamente de um curso à distância, como esse próprio momento aqui, né? Então, sempre que possível, nós vamos criar esses espaços, vamos continuar criando esses espaços para que nós tenhamos uma proximidade, para que nós venhamos a construir, digamos, relações bem mais intensas do que normalmente se constrói em cursos à distância. Tá certo? Gente, então é isto. Grande abraço para todos. À disposição a qualquer tempo, a qualquer dúvida, tá? Via e-mail, via o fórum de dúvidas lá no Moodle. Ok? Grande abraço para todos. Até a próxima. Ou seja, nosso próximo encontro é ainda neste mês, presencialmente lá em Uruguaiana. Tá? Grande abraço para vocês, boa noite, boa semana. Tchau, boa noite. Boa noite.